Fala comigo, meus amigos! Hoje um podcast especial. Trouxe dois convidados para falar de autismo, pessoas especiais que trabalham com a gente no grupo Coutinho, lá no Espaço Singular. Seja muito bem-vindo, Gabriel, meu xará, Tayla, nossa psicóloga queridíssima. Eu quero saber um pouco mais, meus amigos, como que vocês entraram nesse mundo da educação especial. O que motivou vocês a entrar nesse circuito, trabalhar junto com a gente, né? Entender como que funciona a cabecinha dessa turma, como que vocês entraram, né, nesse relacionamento com o pessoal, como que funciona isso? Me explica um pouquinho. Bom, eu falando de mim, eu tô no espaço faz uns 2 anos. Cheguei lá no espaço, assim, não tinha conhecimento nenhum sobre a aba, então a Sil me acolheu, me informou, me ensinou. E assim que comecei a trabalhar com criança, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, todo dia. Então eu comecei a trabalhar com uma vocação mesmo de desenvolver aquelas crianças. Então eu vi que ela tinha uma dificuldade, eu queria trabalhar em cima daquilo, então eu trabalhei realmente como se fosse meu objetivo. Então eu realmente, no espaço, achei minha vocação. De trabalhar e de tratar e desenvolver, trabalhar com desenvolvimento, trabalhar com criança, é o que eu sigo fazendo. Você sabe que eu gravei um podcast com a minha mãe, que eu acho que foi o primeiro podcast que eu gravei, que a gente inaugurou o podcast, né? E saiu até choro na mesa, né? Sim. Tão emocionante que foi, a gente falar de educação especial e tal. Que hoje, não sei nem se é educação especial mesmo, o termo que o pessoal que usa hoje, né? Eu não sou técnico, mas você pode até me corrigir como especialista. A gente usa assim, tem o AEE, né, que é uma assistência de educação especial, então a gente pode usar esse termo de educação especial, só que a gente evita, por exemplo, falar criança especial ou pessoa especial. A gente usa geralmente uma criança que tem necessidades especiais, porque toda criança é especial. Mas aí tem uma criança que ela exige que a gente faça um tratamento, uma educação, ela tem diferenciação de necessidades, que a gente tem que adaptar de acordo com o que ela precisa. Tá, perfeito. E meu amigo, fala uma coisa pra mim. O que é a terapia ABA, né? Que hoje, embora muito falado, mas pouco se sabe, né? Certo. A gente tá vendo que tá crescendo hoje isso, né? Principalmente o autismo. A cada, 36 pessoas crianças que nascem, uma pelo menos é autista, né? Sim. E qual é a terapia que hoje é praticada para fazer esse desenvolvimento dessas crianças, né? Explica um pouquinho pra gente. Bom, a terapia ABA, assim, é uma coisa que está surgindo realmente, né? Então a gente vê um grande surgimento falando dessa terapia. O que é a terapia ABA, assim, deixando uma coisa bem simples para ser entendido? É a análise do comportamento aplicada. Então a gente trabalha com o desenvolvimento de habilidades. Então a gente desenvolve comportamentos que são adaptativos para a criança, para ela ser funcional na sociedade, e déficits comportamentais. Então, a gente tem uma criança com um comportamento muito rigoroso, muito restrito, ou um comportamento muito exagerado. Então, a gente vai trabalhar nesse ensino de habilidades. Então, a gente faz modelagem de comportamento, a gente faz manejo de comportamento, as dificuldades que a criança apresentado. Então, na terapia ABA, de forma geral, a gente trabalha assim. Tá. E você é muito novo, né, Gá? Meu xará ainda é muito novo. Sim. Cara, como é que você quis entrar, né, nessa área de psicologia? A Tayla também é uma menina muito nova. Você tem o quê? Quantos? 24. 24 anos. A Tayla tem quantos 26. anos? 26 anos. Né? Como que você chegou nesse... Tá, desde o começo, né? Quando eu escolhi psicologia, sim. Bom, eu tinha uma necessidade de entender o ser humano. Eu sempre fui muito curioso e eu sempre achei muito complicado entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, eu vi a psicologia como uma forma de realmente entender. Porque eu, no começo, até, para ser sincero, ia escolher física. Então, uma coisa nada a ver com psicologia. Então, escolhi a psicologia para trabalhar com psicologia, para entender o ser humano. E quando eu vejo, assim, que o trabalho que eu faço faz a diferença na vida de alguém, então é uma responsabilidade muito grande e é uma coisa que eu gosto e que eu quero fazer. Então, trabalhar modificando vidas. Então, isso que me trouxe para a psicologia mesmo, trabalhar com saúde mental. Então, quando a gente define o que é psicologia, né? O que a psicologia estuda? De maneira bem geral, a gente fala que a psicologia é o estudo da subjetividade humana. Então, é o estudo do ser humano. É isso que a psicologia vai fazer. Tá. E a nossa queridíssima psicóloga, qual que é a importância, minha amiga, de ter um psicólogo, né, nesse percurso dentro de uma clínica para fazer esse acompanhamento? Qual que é o papel de um psicólogo nesse formato, né? O psicólogo, dentro de uma clínica onde tem um serviço de aba, ele pode atuar de várias maneiras diferentes. Ele pode trabalhar nas entrevistas iniciais, nas
nas observações empíricas com a criança, nas avaliações, na orientação parental, que nós fazemos, inclusive, com frequência dentro da clínica. Pode atuar mensurando os comportamentos, né, as questões psicológicas, pode atuar como supervisor. Tem várias formas de atuar e de exercer o serviço da psicologia dentro de uma clínica e, inclusive, com a aba. Mas eu acredito que o maior deles, assim, e nunca vai deixar de ser a questão do acolhimento, assim, tanto para com as crianças, para lidar com esse momento difícil, desde a descoberta, quanto durante o tratamento, quanto referente aos pais. Que é fundamental, né? Além da orientação das crianças, conscientização dos pais, né? Do que adianta ir levar a criança até a clínica, ficar lá 2, 3 horinhas lá que seja, e depois levar para casa e o pai não ter orientação de como seguir, né? Ter todo o traquejo, né? Dentro da própria casa. Sim, e na verdade a aba não funciona se não tiver a participação ativa dos pais. Então, parte do procedimento da aba é que os pais estejam sempre ligados no que está acontecendo dentro das sessões, que eles estejam sempre sendo informados de como agir dentro da própria casa, com a própria aba, com os próprios procedimentos da aba, né? Então, havendo necessidade, sempre tem reuniões e, para além disso, nós também damos treinamentos para passar informações, deixar todo mundo por dentro do que está acontecendo, para todo mundo falar a mesma língua. Tá, então é um tratamento para as crianças e também para os pais. Com certeza. E, se necessário, também encaminhá-los para a terapia, por que não? Muito bem. E como que é feita hoje uma avaliação? Chega uma criança, como que é diagnosticado uma criança hoje com autismo ou com qualquer outro transtorno, né? Neurológico, né? Não sei o que é essa. Do neurodesenvolvimento. Como que é avaliado isso, né? Começa onde? O processo e termina onde? Normalmente, os pais já conseguem perceber no começo, normalmente, né? Nem sempre é assim. No começo do desenvolvimento da criança, que ela não está correspondendo como as outras crianças da idade dela, em alguns comportamentos, né? Não está olhando no olho, não corresponde à parte social, não brinca de volta, pode ser até uma questão de chorar muito, alteração no sono, e aí, normalmente, eles procuram um médico. Esse médico, que normalmente é um pediatra, vai avaliar essa criança. Mas é um serviço multidisciplinar. Então, o médico precisa atuar, aquele médico psiquiatra. Normalmente, eles encaminham a criança para uma avaliação também com o neuropsicólogo, entre outros profissionais, né? Então, às vezes, necessita passar com uma fono, com o próprio psicólogo. E aí, nós também, se a criança já estiver participando da fase escolar, também vamos precisar de relatórios escolares, desenvolvimento dessa criança na parte acadêmica. Então, é um conjunto de coisas, né? Não existe hoje, embora possa acontecer de uma forma mais preventiva, vamos dizer assim, eu acredito que é importante que todas essas áreas ajudem no diagnóstico. Mas sim, os médicos conseguem diagnosticar ali no consultório também. Acontece com frequência. É eles que batem o laudo, né? Sim. Eles que fecham o CID. Então, quem coloca o CID é o médico. Mas quando a gente tem muitas dúvidas, realmente a gente recomenda uma avaliação, que é a avaliação neuropsicológica, que ela tem um embasamento de fazer um mapeamento geral da criança. Que seria o especialista ali, no caso. Ele não, porque assim, quando a gente fala de autismo, não existe um autismo. A gente não pode falar que todo autismo ele é igual. Então, cada criança ela vai apresentar o transtorno de uma maneira diferente. Então, se a gente tiver uma criança que ela tem uma dificuldade de comunicação e linguagem, então a gente vai encaminhar para quê? Para uma avaliação fonoaudiológica. Se a gente vê que tem uma dificuldade motora, então a gente caminha para quem? Para um fisioterapeuta. Então, a gente tem que necessita dessa avaliação interdisciplinar, para a gente também fechar o diagnóstico. Às vezes a gente tem um nível de suporte 3, então às vezes o médico já vê, os sinais ficam muito claros, então ele já consegue bater o laudo ali nas primeiras sessões. Só que às vezes a gente tem uns sinais mais sutis das crianças, que precisa realmente de uma avaliação mais detalhada, mais explicada, como a Tayla falou, uma avaliação neuropsicológica que a gente usa bastante para a gente avaliar o que está dificultando a criança de relacionamento. Então, uma coisa até que é importante a gente falar é que não existe autismo sem uma dificuldade social, sem uma deficiência social. Então, sempre vai ter uma dificuldade de interação social no autismo que vai ser acarretada pelo diagnóstico. Então, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Tá. E qual que é a idade da criança que, assim, começa a dar os primeiros sinais ali de ter algum tipo de transtorno? É uma pergunta até que, assim, existe bastante debate sobre, porque
os primeiros sinais podem ser já visualizados nos primeiros meses. Nos 6 meses de idade, a criança já pode apresentar sinais. Por exemplo, mamar sem olhar nos olhos, ou ter alguns comportamentos já estereotipados, ou chorar muito, ou não chorar nada. Então, são sinais que já tem que ficar alerta. Que os pais mesmos já ficam alerta sobre esses sinais e já encaminham para um pediatra. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a intervenção precoce, ela é muito válida, mas a gente também tem que tomar com um diagnóstico sem responsabilidade. Então, intervenção precoce para qualquer criança que apresenta uma dificuldade, quando a gente fala na aba, relativamente, a aba não trabalha com o CID em si. Então, não importa se a criança tem um CID de autismo, de TDAH, de um DI, de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. O que importa é, ela tem uma dificuldade aqui de habilidade, uma dificuldade de comportamento, e a gente vai trabalhar em cima dessa dificuldade. Então, a gente vai trabalhar na aba dessa forma. Então, realmente, o diagnóstico ajuda a gente a se nortear de alguma forma, então a gente já sabe as limitações e os potenciais daquela criança. Só que o diagnóstico não é tudo, né? A gente não vê a criança pelo diagnóstico. A gente vê a criança pela criança, pelo indivíduo que ela é. Por isso que eu acho importante que tenha uma avaliação completa, como eu falei. Embora o médico ele possa vir a dar um CID ali em uma consulta breve ou em algumas consultas, eu ainda acredito que seja mais indicado que tenha a avaliação de vários outros profissionais. Perfeito. E a terapia ABA, ela é a única terapia que faz esse tipo de desenvolvimento, ou existem outras metodologias, ciência ou alguma outro tipo de ferramenta para poder dar esse suporte no desenvolvimento? A aba, hoje em dia, ela é o que demonstra ser mais eficiente no tratamento, na intervenção com autismo. Então, foi realizado um estudo, assim, procurando abordagens. Nessas abordagens, a maioria era dentro da aba. Então, assim, de eficácia que a gente tem realmente para tratamento de autismo é a análise do comportamento aplicado. Só que a gente tem outras intervenções que tem que trabalhar junto. Então, os profissionais, eles trabalham junto também. Então, a gente às vezes não consegue trabalhar na aba se a criança tiver uma desregulação sensorial e precisa, por exemplo, de uma medicação. Então, aí a criança tem uma desregulação interna, uma desregulação fisiológica, então a gente precisa do médico. Ou uma dificuldade motora, então a gente precisa trabalhar a parte motora, então a gente recomenda com o fisioterapeuta. Só que esses profissionais, eles também têm que ter um conhecimento sobre manejo de comportamento, sobre alguns princípios da aba, para manejar essas crianças durante sessões e durante as avaliações. Então, assim, é diferente de a gente fazer a aba com todo o planejamento de intervenção, um PDI, protocolo, e entender formas de manejar esse comportamento para a gente tratar aquela criança dentro do consultório. Então, às vezes, uma criança chega lá com o médico não sabe o que fazer com ela, porque ele não tem estratégia de manejo de comportamento. E qual que é o diferencial, meu amigo? Cada autismo deve ter um nível, né? Sim. Tem ali, cada criança tem uma... além da personalidade, tem um nível. Então, a criança tem a sua personalidade, Sim. Um é mais perto, outro é um pouquinho mais devagar, outro é mais puleta, outro é mais tentadinho, outro é mais quietinho, enfim. E como que faz esse tipo de manejo quando a criança tem esse tipo... diversos comportamentos, né? Como que trata isso? Quais são as técnicas usadas para colocar cada criancinha ali no seu lugar? Que eu acho que deve ser o maior desafio hoje, né? E é legal você fazer essa pergunta porque não existe uma receita do bolo. Como é que chama aquela passava até na televisão, Super Nani? Tem Super Nani do autismo. Não existe mais receita do bolo. A Super Nani usava alguns princípios da análise do comportamento, em alguns momentos, às vezes de uma maneira equivocada também, que ela usava uns comportamentos de punição, que a gente não é muito a favor. Mas a aba, quando a gente fala que a aba não é um método, que a gente não consegue falar assim, ó, faça isso... Receita de bolo, não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Não faz isso com toda criança que vai funcionar. Não existe isso. Não existe isso porque cada criança, como você mesmo falou, é diferente. Então vai ter um nível de suporte, vai ter a personalidade, a criança pode ter comorbidades. Então, como eu e você somos diferentes, uma criança com autismo do mesmo nível 1 de suporte com outra no mesmo nível, também vão ser completamente diferentes. Então, as formas, as técnicas que a gente usa vão ser diferentes. Tem umas coisas que a gente sempre vai usar, por exemplo, reforçamento. Reforçamento é o princípio da aba. Então, todo comportamento, ele é reforçado ou ele é punido. Então, se a gente quer manter um comportamento, a gente reforça ele. Se a gente não quer, a gente quer que esse comportamento suma, então a gente tem que deixar de reforçar esse comportamento. Então, a gente faz o quê? Que é uma análise funcional. O que aquele comportamento está querendo dizer para a gente? Qual a função dele na vida do indivíduo? Então, de forma geral, a gente vai trabalhar dessa forma, de maneira simplificada. Mas, quando a gente faz na prática, ela é muito mais complexa que isso.
Sim, na verdade, o que vai determinar a forma que a gente vai trabalhar com a criança é o começo, né? Quando nós conhecemos a criança e ela chega para nós na clínica, então tem as entrevistas iniciais com os pais, nós pedimos relatórios escolares, como eu já citei, então nós pedimos todas as avaliações que a criança já tem pré-existente ou encaminhamos para que elas façam, né? Por exemplo, com um neuropsicólogo. E avaliamos dentro da clínica também, com as nossas avaliações, tanto qualitativas ou quantitativas, né? Ou só de forma observacional, ou enfim, utilizando mesmo instrumentos e checklists. O que isso vai fazer? Vai dar dados para a gente, vai nos ajudar a mensurar quais são as habilidades que estão em déficit e quais são as habilidades que já são pré-existentes para a gente conseguir trabalhar em cima. Então, é isso que vai nortear para a gente como trabalhar com essa criança. O que ela já apresenta, o que ela já sabe fazer. Quais são os comportamentos, problemas que já existem para a gente conseguir diminuir essas barreiras? É isso que vai nortear o jeito que a gente vai trabalhar com cada uma. Como ele disse, cada criança é uma criança, né? Então, isso acaba ajudando a gente a se nortear para trabalhar de uma forma individualizada, que a aba é isso, né? Tá, e para toda a ciência também tem que ter uma métrica de resultado, né? Isso. Como que é medido hoje o progresso de uma criança, assim, no desenvolvimento? Nós fazemos reavaliações periódicas. Essas mesmas avaliações que nós fazemos quando a criança chega até nós continuamos reavaliando ela, né, periodicamente, para ir mensurando por meio de gráficos, tabelas, enfim, relatórios, conversas com profissionais. Então, vamos pegar os dados, né, quantitativos que a gente tem, mas também a gente quer mensurar de forma qualitativa. Então, a gente vai conversar com os pais, ver como que melhorou o comportamento daquela criança na escola, como que eles estão nos ambientes sociais fora da clínica. Isso tudo vai dando pra gente... Dia a dia, comportamento. Isso, uma perspectiva da melhoria dessa criança. E fica muito visível. Nós temos casos lá de sucesso, né? Muitos Tipo, casos de não escovava o sucesso. dente, já tá escovando o dente, Exatamente. não lavava a mão, Não olhava tava no andando. olho. Exato. Chegava na clínica, não olhava pra ninguém, não cumprimentava. Hoje sabe o nome de todos os terapeutas, já chega cumprimentando, até pede para ver as pessoas. Então é isso que vai nos ajudando também a mensurar. Talvez seja isso o grande diferencial pro profissional que tá ali, né? O propósito, acho que de todo mundo ali, de estar... Eu digo dos profissionais mesmo, assim como eu tenho o meu propósito, você com vocês, de chegar e ver a criança andando, de ver a criança escovando o dente, de ver a criança sorrindo, olhando no olho. Eu acho que é o mais prazeroso, né? Chegar no resultado. Nossa, que legal, a criança chegou assim e hoje ela já tá assim. É bonito ver a criança porque a gente tá entregando qualidade de vida. E bonito ver os pais entregando a criança pro pai, né? E o pai da criança, imagina, poxa, que presentaço, né? Pô, dando qualidade de vida pro pai da criança e pô, fantástico. Sim. Acho que todo mundo adoraria ganhar um presente desse, né? Então eu fico... É bonito. Pra mim é prazeroso de enxergar. E é muito legal isso, porque assim, tem coisas que parecem pequenas pros outros, mas é muito grande pra gente. Por exemplo, a criança apontar. Apontar, a gente comemora lá no corredor. Os terapeutas comemoram que a criança apontou assim, faz uma comemoração, uma comoção, porque ela conseguiu apontar. Só que para ela conseguir apontar, a gente teve muito trabalho, a gente desenvolveu muitas técnicas e abordagens, assim, para ela chegar nesse ponto. Então, é isso que a gente trabalha. Realmente, ele é mensurado. Então, a gente tem gráficos, a gente faz porcentagem. Então, cada sessão, ela tem um ponto. Então, a gente vai ter algumas técnicas que a gente tem que usar, porque como a aba é uma ciência, como toda ciência, ela tem que ser tecnológica e mensurável. Então, a gente tem que avaliar o desenvolvimento da criança. Então, a gente faz uma avaliação inicial. E depois dessa avaliação inicial, a gente faz uma outra reavaliação para ver o que ela desenvolveu daqui para cá. Então, a gente consegue calcular quantos pontos ela desenvolveu, o que ela fazia e o que ela faz agora. Quais são as barreiras que ela tem aqui e como a gente diminui essas barreiras. Se a gente não está conseguindo diminuir ou não está conseguindo ensinar, a gente tem que mudar o nosso procedimento. Então, a gente tem que trabalhar e o trabalho não acaba. E agora, como é que avalia também? Porque tem muito o perfil comportamental do professor ali, do técnico, do especialista, né? Como é que avalia quem é o melhor profissional para poder lidar com o perfil daquela criança? Porque também tem essa, né? Tem. Eu acho que o próprio dia a dia ali, a nossa rotina vai mostrando quem consegue lidar melhor com qual caso, né? Como que acontece a identificação, né? Nós temos uma ótima relação ali dentro da equipe, né? Com os colegas e nós sempre mantemos... Hoje são em quantos lá?
Tô 34? 34 36. terapeutas, hein? É, mas- Terapeutas, Entre isso. 34 e Então, 36. profissionais, físio, Exato. fono, 34. Multidisciplinar, todos. Multidisciplinar, Sim, isso. e a gente tem semanalmente supervisões, né? Então, nessas supervisões há trocas, e nessas trocas a gente vai conhecendo também o perfil de cada um, né? Hoje já tá um pouco bem estabelecido isso, né? Sim. Eu acabo cuidando das crianças maiores, assim, no geral. Mas nós temos lá quem se identifica mais com os bebês. Uhum. e- Sabe por que você tem 1,90 m? Pois é. Pra ficar, né, ali. Tem gente que gosta mais de Todd, assim, aí vai trabalhar melhor com Todd. Sim. Mas, como a gente falou, né? Cada criança é diferente, então cada terapeuta também é diferente. E agora tem uma pergunta que talvez... não sei como vai soar, mas e os agressivos? Porque tem os Certo. agressivos também, né, meu amigo? Tem. Como é que faz com a criançada agressiva? Que deve ser a criançada que puxa cabelo, que belisca. E você pega, tem os adolescentes, né? Os adolescentes Uhum. geralmente já tem um pouquinho mais de força. Uhum. Aí pega geralmente tem os profissionais um pouco mais... Uhum. são menores. Uhum. Como é que faz? Bom, ela até pode falar que ela já, Sofre, né? já apanhou um pouco aqui na clínica, na sessão, assim, porque sofre. Sofre, assim, porque a gente exige mais condicionamento físico, esforço. Quando a gente fala de comportamento agressivo, tanto a criança bater no outro ou se bater, qual o procedimento? Integridade física. Tanto do terapeuta como da criança. Então, se a criança for vir bater no terapeuta, o terapeuta tem que ver a segurança dela, então vai precisar conter a criança, não vai ficar apanhando da criança. Ou se a criança começar... Tem que segurar, Tem né? que segurar, você não vai levar um tapa na cara. Às vezes acontece de você distrair um pouco e vir um tapa do nada. Acontece Pra sim. ficar esperto. Já levei uns tapas assim no começo. Relatos pessoais. Relatos pessoais, já levei uns tapas assim na cara. Sim. Aí, mas assim, não é o objetivo. Então, a gente vai tratar a agressividade como? Como todo comportamento, como a gente falou, tem uma função dele. Então, aquele comportamento agressivo está sendo reforçado. Porque quando a gente trata a agressividade, a gente trata o momento. A gente vai lá, contém a criança e não deixa ela bater em você. Só que a gente tem que entender por que ela tá batendo. Qual é o motivo daquela agressividade? Então, aí a gente trabalha com antecedente. Então, a gente trabalha com a pré-crise, antes da criança entrar em crise e começar a bater na gente. Então, é assim que a gente trabalha. A gente nunca trabalha com o comportamento em si. É engraçado É que o preventivo e não o corretivo. Isso. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com antecedentes e com o reforçamento, né, com a consequência, do que comportamento. A gente trabalha tudo, mas a gente mais antecedente e consequência daquilo. E a gente começou a nossa conversa falando até da terapia com os pais, né? Uhum. Como que hoje, de forma dinâmica, né, é feito isso com os pais lá? Porque tem criança que, vamos lá, faz uma sessão, tem criança que faz 2, 3, Uhum. e esses pais geralmente vão lá e ficam esperando, né? Uhum. Como que é feito esse cronograma, esse planejamento junto com a criança e com os pais? Bom, realmente varia. Quando a gente fala até da intervenção terapia ABA, a gente tem crianças que faz desde 2 horas semanais até 10, 15 horas semanais. Então a gente tem criança lá que fica o dia inteiro com a gente na clínica. Então o pai deixa lá e a gente vai cuidar daquela criança. Só que o tratamento com os pais, ele é contínuo. Então, a gente sempre tem um contato com o pai, tete a tete. Então, a devolutiva, ela é imediata, entregou a criança. A gente já dá uma orientação para o pai, como deve atuar de acordo com aquilo, como é que foi a sessão. Então, e toda vez que o pai precisa também ter uma orientação mais complexa, mais detalhada, a gente também é super aberto para entrar, para chamar ele para dentro. E a Tayla falou também dos treinamentos que a gente faz com frequência com os pais. Treinamento de manejo de comportamento, treinamento de atuação em alguns comportamentos, faz até meio uma supervisão. Tipo, meu filho faz isso. É um treinamento periódico, então. Isso. Tá. Sim. Então- Reuniões também. Isso. Então, na avaliação, a gente faz a primeira avaliação, a gente faz uma devolutiva com os pais. A gente chama, o seu filho apresentou isso, a gente vai ter que trabalhar isso. E a gente sempre lembra os pais que é um trabalho colaborativo. A gente não faz nada sozinho. Deixar a criança lá na clínica e esperar o resultado não vai funcionar, não vai sair resultado. Precisa de um trabalho que é tridimensional. A gente precisa trabalhar com a escola, precisa trabalhar com a família e precisa trabalhar com a clínica. Então, exige o comparecimento de todo mundo, a atuação de todo mundo. Então, por isso que a gente acha tão importante acolher, incentivar, treinar esses pais, porque para eles participarem mais da vida das crianças, para eles entenderem muito mais. Tem pais que eles
entendem muito mais até do diagnóstico do que alguns médicos, porque eles pesquisam também. Então a gente vê muitos pais também que são muito aplicados, que sofrem junto com a criança, que entende, que vive aquilo, sabe? Tem pais e pais, né? Sim. A gente não vai entrar aqui, porque senão eu acho que eu vou arrumar até confusão. Porque tem pais que levam, porque achando que é creche. Né? Porque, na Exato. verdade, precisa ser dito também, né, gente? Tem. Né? Vamos. Sim. Tem pai que acha que vai lá e leva. Mas tem pai que realmente quer preocupar. Tô falando mentira ou não? Não. Então, tem que falar. Né? Tem um estigma realmente de que clínicas para aba são creche, né? E a gente tenta desmistificar isso o tempo todo, assim, até nas próprias devolutivas, e sempre reforçando como que é o nosso trabalho, como é aplicado, o que foi feito com a criança durante a sessão, como ela correspondeu às atividades e o que eles podem fazer na casa, né? Sempre lembrando, claro, que tem questões até fisiológicas que nós cuidamos lá em relação à criança, né? Poxa, a criança tá lá com você durante a sessão, você também não vai deixá-la. Então, precisa dar uma água, nós damos, precisa fazer um lanchinho, a criança faz. Mas o trabalho em si, ele é aplicado, ele exige um estudo, né? Não é como uma creche, não é só sobre socialização, sobre brincadeiras. Cada brincadeira que nós fazemos lá tem um intuito para desenvolver algum tipo de habilidade, né? Ainda que seja uma percepção Não tá visual levando pra ou um raciocínio brincar, né? lógico. Tá levando Com pra certeza desenvolver, não. pra desenvolvimento, pra ter qualidade Sim. de vida. Exato. E para adquirir esse desenvolvimento e essa qualidade de vida, nós usamos sim meios lúdicos, né? Mas com certeza a função é completamente diferente. Tá? E hoje, tanto um quanto o outro são supervisores lá na clínica. E talvez um desafio que talvez vocês tenham lá, encontrem, é compartilhar esse conhecimento com outros terapeutas. Porque não deve ter mão de obra também no mercado que conheça de fato a fundo esse mercado que a gente se encontra, né? Qual que é o desafio? De treinar, a gente pode falar que assim... Primeiro de encontrar essas pessoas, De né? encontrar... Depois de treinar essas pessoas. A Sil fala bastante, assim, que as pessoas que trabalham com ela têm que ter a mesma visão que ela. Então, gostar do que faz. É a primeira parte. Gostar do que faz, trabalhar com o que gosta e ver aquilo como uma vocação. Então, ter um cuidado com as crianças. Não ver só como um meio de ganhar, mas um meio também de doar pro espaço, doar pra criança. Então, trabalhar com uma visão de... Eu quero que aquela criança melhore. Ela tá aqui na minha terapia, na minha sessão, eu vou dar o melhor na minha sessão. É o primeiro passo que a gente quer. Gostar Propósito. O primeiro é o propósito. Tá. Gostar de criança também vai ter um sinal que é muito importante. Não tem como entrar se não gostar de criança. Às vezes aprende a gostar também, assim, numa sessão, marra. né? Pode até entrar, mas talvez não fique. Não fique, talvez porque não fique. às vezes é difícil, sabe? Que a gente tem que a gente tem que brincar, a gente faz palhaçada, a gente se fantasia, faz voz, pula com a criança, existe uma energia. Então, tem que, o outro sinal tem que ter Eu essa falo energia. que na última confraternização de vocês, eu nunca vi gente tão animada quanto a do Espaço Singular, viu? Sim. Pré-requisito. É pré-requisito. Pra Não, trabalhar verdade, com criança, tem que ter verdade. energia. Acho que Quanta você, energia. acho que Saí você de não vai lá, conhe- falei, vocês estão de parabéns. uma coisa que ninguém Uma conhece. palma pra vocês. Todo mundo conhece a playlist do Mundo Bita, Galinha Pintadinha lá, sabe inteira as letras. Outro pré-requisito, conhecer as músicas infantis. Saber alguns desenhos, algumas falas, personagens. Às vezes você vai lá no YouTube, assim, o que tá no histórico do YouTube? Desenho. Hoje existe não tem receita de bolo, mas existe um tempo médio para já dar alguns sinais de melhoria através da terapia. 2, 3 meses, não, a gente já conseguiu ter, tipo academia, né? 3 meses já conseguiu ver alguma coisa. E na terapia? Fiz uma analogia, mais para saber mais um tempo. Quanto tempo para já sentir alguma coisa? O Sentir. desenvolvimento, para ver como é que tá. É engraçado que sentir que a criança já tá mudando, a gente sente já nas primeiras semanas. Nas Legal. 2, 3 semanas já tá sentindo, porque a gente já estruturou a sessão. Uhum. Mesmo que a criança ainda não tenha a intervenção, ela já está no processo terapêutico de estar ali na clínica, da questão da criação de vínculo. Então, a criança já está se alterando, já está mudando. Então, assim, a mudança, a criança sempre está mudando, de qualquer forma. Mas o processo terapêutico, ele já está começando no início. E a gente já consegue realmente ver algumas diferenças, talvez não tão significativas para alguns olhares, mas que a gente já consegue ver dentro da clínica nas primeiras semanas. Claro, cada criança é criança. Às vezes a gente vê um desenvolvimento maior uns 3 meses a 1 ano. Então, a gente tem esse espaçamento. Aí a gente vê, porque a criança não está evoluindo. Então, por isso que o papel dos pais, né, voltando ao que a Tela falou, é tão importante. A gente está aqui, todos os procedimentos, fazendo tudo o que precisa fazer. A criança não evolui, aí a gente chama os pais para conversar, perguntando o que a gente pode fazer, o trabalho que a gente tem que fazer. Então, às vezes, tem casos, assim, que a gente precisa realmente trabalhar e intensificar.
Claro, se a criança ela começa com uma indicação de 30, 40 horas semanais e ela já faz essas horas, então o processo dela vai ser mais rápido do que uma criança que ela faz só 2 horas semanais, com uma indicação de 15 horas. Então, quanto mais intensiva a terapia, mais rápido a gente tem o resultado. Assim. E hoje a gente tá vendo aí que tá aumentando demais, né? Esses casos de... Uhum. Antes nem tinha, não sei se tinha nem estudo para isso. Então, Uhum. talvez o pessoal não sabia, não tinha conhecimento. Uhum. Hoje não, hoje o pessoal já tá vindo diagnosticado. O que vem? Por quê? Tem aumentado, né? Por que esse grande cenário que a gente vê pela frente aí? Olha, sempre existiu, assim como sempre existiu muitos outros transtornos psicológicos, por exemplo, mas a gente não sabia nomear, né? Até tem uma questão muito social e cultural acerca disso, onde não há muito tempo atrás, a maioria dos transtornos e atrasos eram considerados, né? Como sendo, são débeis mentais, são todos esquizofrênicos. Tem esse primeiro ponto, né? A questão do senso comum e falta de informação. Falta de estudos também, né? Mas o segundo ponto hoje em dia, nós temos mais acesso, não só à informação, como ao próprio diagnóstico. Até porque hoje é direito que se tenha esse diagnóstico dentro do SUS. Um exemplo, coisa que nós também não tínhamos antigamente. Uhum. E há especulações e outros estudos, né? Então, tem a idade avançada dos pais, tem a questão do fator genético, tem a questão do ambiente que é medicação, problemas na gravidez. Só que é importante a gente lembrar que, assim, se não tiver a genética do autismo, não vai ter autismo. Então, é um processo que a gente sabe que genético. É genético. Sim. Então, se você não tiver os genes do autismo, a criança não vai ter o autismo. Isso é fato. Porque a gente não... existe todo um estudo sobre a engenharia genética, sobre onde que tá o processo realmente que causa autismo. Só que, assim, várias coisas que a gente pode ver esse aumento do diagnóstico. Por exemplo, um deles é o nosso manual psiquiátrico que a gente usa, que é o DSM-5. Antes, ele usava outros critérios diagnósticos para definir o autismo. Agora a gente tem algumas modificações. A formação dos profissionais também de compreensão do que é o autismo também é uma outra compreensão que a gente tem. Então, as pessoas também procurando mais terapia, entendendo mais o processo psicológico, entendendo mais diagnósticos. A internet ajuda muito também, sabe? Essa questão da gente propagar a informação e as pessoas terem acesso a ela e falar assim, olha, meu filho tem esses sinais, vou buscar ajuda. Então, antes não tinha isso. Então, por isso que a gente consegue... Hoje a informação já está mais clara, já está mais Isso. evidente também, né? Sim, As pessoas já têm mais acesso. Sim. Antes, a própria classe psiquiátrica não sabia classificar a maioria dos transtornos ou dos atrasos, né, do neurodesenvolvimento, como a gente falou aqui. Então, tudo se confundia, né? Tudo era tudo, vamos dizer assim, né? Tudo que as pessoas apresentavam, que era considerado diferente, eles colocavam num único subgrupo. Hoje está melhor classificado. Com certeza isso também ajuda a identificar melhor e a nomear. Muito bem. E a gente sabe que tem vários níveis. E uma pergunta muito boba, né? Mas vou fazer porque quem não conhece, assim como eu, sou muito leigo. Qual que é a dificuldade para trabalhar com uma pessoa que tem autismo ou não? Tem algum tipo de desafio? Até de relacionamento? Tá. Quando a gente fala com uma pessoa, você falou com uma pessoa já com diagnóstico, né? Já com diagnóstico. Uma pessoa, acho que talvez até em fase adulta, né? Pessoa que já tá no mercado, precisa trabalhar. Mas ela tem autismo. Né? Seja lá qual nível for, se enfim, né? Qual que é o desafio em trabalhar com uma pessoa assim? E qual que é o desafio para a pessoa também que tem esse tipo de autismo, né? Bom, independente do nível de suporte, sempre vai ter uma dificuldade social. Isso é fato. Então, se tem autismo, tem uma dificuldade de interação social. Claro, quando a gente fala no nível 3 de suporte, a dificuldade dela, na parte de interação, de comunicação, ela é mais substancial. Então, é uma pessoa que ela exige mais apoio. Diferente de uma pessoa de nível 1 que consegue já ter uma vida mais funcional na sociedade. Então, ela precisa de um processo psicoterapêutico, mas ela já consegue, por exemplo, ter uma casa, consegue trabalhar, estabelecer família, ir no mercado, fazer compras. Não que a gente não consiga trabalhar com nível... Não é fechado. Uma pessoa de nível 3 de suporte, uma criança com nível 3 de suporte, pode passar para nível 2, pode passar para nível 1.
Ela vai subindo conforme vai passando o tempo, ela vai... Isso, ela Tá. pode passar. Então, se ela tem começando as intervenções, a gente tem casos aqui que a criança chegou pra gente, ela não falava, ela ficava estereotipando, rodava no próprio eixo, e agora é uma criança super funcional. Só pra eu fala. entender, o nível 1 é o mais... vai subindo o É nível o contrário. Então, assim, nível 1 seria o mais leve, que a gente não usa mais esse termo, Tá. tá? Mas nível 1 de suporte, imagina assim, nível 1 é que precisa de menos suporte. Então, quanto mais suporte, maior o nível. Então, o maior que a gente precisa ajudar aquela criança. Então, o nível 3 é o suporte máximo. Muitas vezes aquela criança não consegue ficar sozinha, não consegue criar habilidades de vida diária sozinha, estabelecer relações sociais sem um mediador. Então, a gente vai aumentando a grade, que a gente vai ter que dar autonomia para aquela criança. Mas eu acredito, assim, só para acrescentar, que a maior dificuldade de ter hoje uma pessoa, vamos falar do autismo, né? Autista, independente do nível no mercado de trabalho, com certeza são as políticas públicas, né? Uhum. Que a gente tem muito processo, assim, né? Até falando um termo que a gente fala da inclusão. Que a gente tem todo esse processo do desenvolvimento da inclusão, a gente já tem os processos da psiquiatria, das lutas antimanicomiais, então a gente tem o processo de exclusão, depois a gente tem aquele processo de segregação, depois de integração, até chegar ao que a gente chama de inclusão. A inclusão, ela é muito bonita, assim, no papel. Ela é uma coisa até que, assim, que a gente vê que deveria funcionar, mas quando a gente vê na parte prática não funciona. Por quê? Por que não funciona? Falta de políticas públicas para fazer a inclusão, de mudança de infraestrutura. Às vezes não adianta a gente só querer que a criança esteja incluída naquele ambiente se a gente não tiver um mediador, se a gente não tiver uma mudança estrutural naquele ambiente, sabe? Então, realmente, é muito legal a inclusão, que ela participa da sociedade, mas o que a gente está fazendo para que ela participe? Só tá incluída, tá lá, tá trabalhando junto. Tudo bem, quais são as ferramentas, né? Exato. Então a gente pode falar, por exemplo, usando uma outra termo de uma pessoa com deficiência, uma deficiência visual. Então a pessoa não enxerga. Aí como ela vai trabalhar na empresa se ela não tem não tem braille? Tem que dar o suporte, né? Dá o não suporte. é simplesmente, Exato. vamos incluir, mas e aí? Isso. Mas vai incluir como? A pessoa Exato. não anda, mas precisa dar uma cadeira de roda pra pessoa. Tem É, rampa mais ou aqui. menos nesse sentido. Tem Isso, rampa, tem rampa. Tem que adequar, né? Isso, a gente tem que adequar o ambiente, quer incluir, mas como a gente está incluindo? Eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que um professor meu falou, né? Que ele estabelece que a deficiência, ela não está no indivíduo, mas no mediador. Então, como a gente media essa cultura, o acesso da pessoa à cultura? Então, a deficiência, ela se encontra como essa pessoa está se relacionando com a cultura. Não é a pessoa em si, mas o que está mediando o acesso dela ao social, à sociedade, à vida mesmo. Sim, porque o indivíduo, ele pode ter a capacidade de estar num ambiente de trabalho perfeitamente, mas aquele ambiente tem a capacidade de receber aquela pessoa? Com certeza essa é a maior dificuldade. O ambiente se estruturar para receber, as pessoas se qualificarem, se capacitarem para entender, né? Nem informação as pessoas buscam, na verdade. E muitas buscam informações erradas, né? São baseadas e guiadas pelo senso comum. Então é complicado. Hoje as pessoas não, as empresas, né? Tem a cota até de PCD. Exato. Tomam multa e não colocam o PCD, né? A cota de PCD. A gente vê muito isso. Inclusive nós temos lá na empresa lá a cota e a gente pratica 100% do que é exigido por norma. Mas, cara, a gente vê muito isso não acontecendo. Isso é até... Poxa, é tudo isso que você falou, né? Falta de política pública, falta de inclusão mesmo, de verdade. Exato. Sair do papel, né? Tira a inclusão do papel e coloca na vida real. Sim. Coloca o PCD lá, tá lá. Tá lá, mas o que ele tá fazendo também, né? Tipo, o que ele tá fazendo de maneira laboral? Ele consegue fazer. Se uma pessoa de cadeira de roda, ela consegue, por exemplo, mexer no computador, tem habilidade cognitiva. Então, a gente consegue adaptar para ela realizar algumas funções, sabe? Só que precisa disso, de esforço. Que às vezes as pessoas não têm essa questão de uma visão mais ampla. De olhar tudo em 360 graus. E qual a diferença assim, da terapia ABA e da psicoterapia? São correlacionadas, uma complementa a outra, precisa das duas para poder ter ali o desenvolvimento ou não? São coisas distintas? São coisas distintas, com certeza. A ABA, como a gente explicou, é uma ciência, né? Análise do comportamento aplicada, não necessariamente ela precisa ser aplicada por um psicólogo. Qualquer pessoa que tenha a qualificação necessária, que faça os seus cursos, que se profissionalize, consegue trabalhar, tá? Tem que estar bem respaldado, sempre estudando assim como em qualquer outra área, mas consegue trabalhar e pode estar apto a aplicar. A psicoterapia não. Existe um debate, né, sobre isso, porque a psicoterapia ela é exclusiva do psicólogo e do psiquiatra, porém outras
abordagens, por exemplo, a psicanálise, psicanalistas que não necessariamente são psicólogos também dizem que estão nesse processo de psicoterapia. Qual a diferença? A aba, hoje, como eu disse, não necessariamente necessita ser aplicada por um psicólogo. A psicoterapia, vou defender que sim, né? Vou defender que sim. Precisa ter uma formação. Tô no meu local de fala. A gente trabalha 5 anos pra gente fazer. Pois a gente faz estuda 5 anos. A gente não estuda à toa, né? Não é um processo que não necessita ter uma especialização. E também o sigilo de ambas são diferentes, o procedimento é diferente, então na aba tem que ser uma coisa tecnológica, então tudo que acontece naquela sessão, os terapeutas que trabalham com aquela criança de forma geral têm que saber o que está acontecendo. Dentro da psicoterapia o sigilo é diferente, é só entre o cliente, paciente, e o psicoterapeuta, o psicólogo no caso, né? E como a gente define, essa criança, terapia aba, essa criança, psicoterapia. Então, como a gente falou, a aba é um ensino de habilidades. Então, a gente vai trabalhar com ensino de habilidades. Psicoterapia, não. Então, se a criança ela já tem, como a gente fala no termo de psicologia, né, que é metacognição. A criança consegue pensar sobre o pensamento dela, consegue refletir sobre aquilo que ela está fazendo. Então, é uma criança de psicoterapia. Só que a gente conversa com a criança não responde, a criança não é verbal, a criança ela não tem pré-requisitos para estar no processo psicoterapêutico, então a gente trabalha esses pré-requisitos com a aba. Isso. Então a gente vai ensinar essas habilidades, vai desenvolver essas habilidades e vai trabalhar em cima delas. Gente, que aula de autismo, de terapia, hein? Isso aí, pra quem é leigo, né? Assim, que eu não conheço, muita gente não deve conhecer, tem muitas incógnitas na cabeça. É uma aula. Vocês estão de parabéns, verdadeiros profissionais mesmo, né? Mas a gente falamos de inclusão agora, e uma pergunta, né? Como que a gente pode preparar o espaço de trabalho para receber pessoas com autismo para dentro do nosso relacionamento de trabalho, né? Talvez seja um outro desafio e agora daqui para frente mais ainda. É um desafio assim que é geral, no ambiente de trabalho, em tudo, a gente está encontrando esse desafio. Realmente a questão de você pensar não no indivíduo, mas quais são as necessidades daquele indivíduo é o primeiro passo. Então, quando a gente fala com uma pessoa que tem, falando uma deficiência visível, uma deficiência visual, o que a gente precisa fazer? Então, precisa adaptar com braille, a gente precisa adaptar com rampa para uma pessoa cadeirante. Então, a mesma coisa a gente vai trabalhar com autismo. Então, se a gente tem um autismo que tem uma dificuldade sensorial, então a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, com algum recurso que diminua a propagação daquele barulho, da intensidade daquele barulho, para ela trabalhar de maneira eficaz. Então, às vezes, a gente tem também nível de cognição, nível de inteligência no autismo. Então, às vezes, ele não vai conseguir fazer um trabalho tão funcional naquela parte, mas ele consegue fazer um trabalho mais manual. Então, a gente tem que ver o que ela consegue fazer, até uma avaliação. Entender o perfil, entender o comportamento e ajustar aquilo, modelar para que ela possa exercer da melhor maneira possível. Até quando você contrata alguém, né? Você vê, essa pessoa tem mais habilidade aqui, Sim. Então eu vou pôr ela fazendo essa função. Mas não tem tanta habilidade aqui, então não vou deixar ela fazer essa função. Você tem que também direcionar. E agora, meu amigo, essa é dolorida, né? Tem aqueles pais que têm aquela resistência em falar que o filho não tem o autismo. E nitidamente, quem é profissional fala, alguma coisa deve ter ali. É só mandar para um especialista que alguma coisa vai identificar. Como lidar com isso? Né? Como quebrar essa barreira, né? Como, entre aspas, não convencer, mas conscientizar um pai hoje que está em dúvida ou não, né? Para poder direcionar ele ali num caminho. Porque quanto mais cedo levar a criança para um tratamento, melhor. Né? Mais qualidade de vida, mais sucesso ele vai ter. E qualidade de vida ele vai ter, com certeza. Né? Sim, a chance de sucesso com a intervenção precoce é, né, indiscutível. Mas eu acredito que tanto nesse caso quanto na outra pergunta que você fez referente ao mercado de trabalho, como receber, a resposta sempre é informação, sabe? Buscar informação, buscar saber como funciona, buscar conversar com profissionais qualificados. No caso dos pais, nós entendemos que não só relacionado ao autismo, eu acredito que qualquer tipo de diagnóstico assuste, né? Porque é um luto, né? Eles estão vivenciando um luto. O luto das expectativas, o luto de coisas que eles pensaram para aquela criança. E até, inclusive, uma ansiedade sobre o medo do desconhecido, certo? Por isso eu digo que a informação ela é muito importante. Porque sim, vão existir dificuldades, né? Porque o autismo, ele não seria autismo sem prejuízo.
porém também há capacidade de melhoria, né? Então, essa informação, ela vai ajudar as pessoas a aceitarem melhor de qual forma. Olha, tem como tratar, tem como ensinar essas habilidades, há esperança por esses caminhos, por esses tratamentos, fazendo dessa forma. Então, eu acho que o acolhimento, nesses casos, é imprescindível, muito importante. Os pais estarem bem respaldados, né? Procurarem as pessoas certas para conversar, e normalmente são profissionais qualificados, né? Acho que é isso. É um processo que a gente faz bastante, né? Quando, tipo, o que o pai chega procurando na clínica? Geralmente, o que ele chega procurando? Orientação. Uhum. Ele não sabe... Informação, né? Ele quer Tem informação. Então, quando chega lá, que é a Sil que ela faz o primeiro acolhimento com os pais, ela direciona. Então, os pais chegam assim, perdidos. O que eu faço? O que eu faço daqui? Eu vou procurar. Ele não chega procurando, eu quero trabalhar com psicólogo, quero fazer terapia, eu preciso fazer fisioterapia. Ele chega lá assim e fala, o que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo realmente é falar. Você tem que fazer isso, isso, isso. Procurar esse médico, procurar esse profissional. A gente apazigua o medo também dele, porque ele tem muito medo, muita expectativa. Ou vê uma informação que é uma informação muitas vezes desqualificada, uma informação que assusta eles também. Então, essa parte também é uma parte que pesa. Ou vai ver uma pessoa falando, autismo é isso. Tem aquela ideia de, tipo, meu filho não é normal. Então, meu filho não vai ser normal igual aos outros, não vai se desenvolver. Então, a gente tem que Já trabalhar... cria um preconceito na cabeça, né? Exato. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Então, é realmente quebrar essa resistência que você fala com os pais. É um trabalho informativo e, às vezes, demora meses. Gente, falamos muito de autismo, falamos de terapia de uma forma geral, né? Uhum. Grandes profissionais aqui na mesa. E se vocês curtiram o conteúdo, estão curtindo, compartilha, curte. Mas eu tenho algumas dúvidas ainda, que eu gostaria muito de tirar com vocês, né? Para todos os tipos de pessoas, não somente para empreendedores. Por que é crucial prestarmos atenção na nossa saúde mental? O cérebro comanda o corpo, não é verdade? As emoções, os pensamentos é o que vão guiar os nossos comportamentos. Então, uma mente cansada, ansiosa, deprimida, que não está funcionando muito bem, provavelmente vai ter efeitos bem significativos no corpo, na qualidade de vida daquela pessoa. Então, cuidar da mente é como cuidar de qualquer outra parte do corpo, né? Quando nós temos um diagnóstico de diabetes, não fazemos o tratamento. Então, deixamos muitas vezes de cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental por estigmas da sociedade, por preconceitos, mas não funcionamos se a gente não tá bem. Se você não dorme direito, você rende o dia? Nada. Pois é, sua energia mental precisa, né, ser reestabelecida, você precisa descansar. E assim é pra vida. Se você tá ansioso, se você tá deprimido, volto a dizer, as coisas não funcionam. Então, Você falou muito de ansiedade, né? Eu mesmo sou uma pessoa a 360 ligado no 220, 360, 24 horas, né? E é difícil a gente lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade, né? Para quem é ansioso como eu. Acho que é dica valiosa, hein? Dica valiosa, meu amigo. Dica valiosa. Dá uma dica pro povo. Como é que ele lida com a ansiedade? De uma forma geral, sem psicoterapia, eu acho que diminuir os estresses do dia a dia, se possível, né? É uma rotina muito agitada, gera ansiedade. A necessidade de estar sempre produzindo gera ansiedade. Acho que ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, ter tempo de lazer, tudo isso colabora para uma qualidade de vida. Mas com certeza, psicoterapia, né? Visitar um profissional, entender quais são os gatilhos que estão despertando, quais são os pensamentos que você tem, qual é a estrutura de pensamento que você está alimentando para gerar esses sentimentos, eu acho importante. Eu falo que, assim, são três corpos, assim, que eu sempre tento cuidar, né? Do corpo, da mente e do espírito. É o que eu tento praticar na minha vida. Pratico esporte físico, estudo e tenho a minha fé. Porque eu acho que isso é Deus, família e trabalho, que é o que move, né? Move tudo. E você falou muito sobre terapia. Preciso marcar minha consulta. Tô precisando fazer uma visita lá para poder cuidar um pouco mais da mente, né? As pessoas não sabem o quão é importante, né? Fazer terapia, fazer um acompanhamento com um psicólogo, pessoas de fato que entendem. E as pessoas ainda têm aquele preconceito de verdade, de falar, poxa, só
desculpa a minha expressão, né? Só gente doido passa com um psicólogo. Tem esse preconceito. Sim. Você, como psicólogo, deve ter ouvido muito falar isso já. certeza. Não, vou passar com a minha mãe, que minha mãe é minha maior psicóloga. Vou passar com a minha avó fala muito comigo e tal. E eu falo assim, agora dor de empresário, de empreendedor. Lidar com pressão. Eu acho que essa dor, quando eu comecei, até hoje, né? Conforme vai passando, vai subindo, o tempo vai passando, as dores só vão aumentando e os abacaxis só vão aumentando, né? Então, tamanha responsabilidade de folha de pagamento, de fluxo de caixa, de financeiro, de quantidade de funcionário, de precisa vender, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, é difícil lidar com pressão. Seria a minha próxima pergunta, né? Como lidar com a pressão, além da ansiedade? Porque a pressão gera ansiedade. Você, sob pressão, faz você ficar ansioso, que é a maioria da dor do empreendedor. Eu falo que eu falei isso em vários podcasts, né? Eu tenho duas motivações. A cenourinha fica à frente, que são os meus objetivos. Mas a que me tira cedo, 4h30, como eu acordei hoje da manhã, é a cenoura que está atrás. São as preocupações. Que aí já torna a ansiedade. A ansiedade é um sentimento comum, assim, né? Todo mundo sente ansiedade. Ela começa a não ser mais comum a partir do momento que ela começa a trazer prejuízo para a sua vida, né? Prejuízo na atmosfera social, prejuízos fisiológicos, né? Aquela dorzinha de cabeça insistente, a dor no estômago, tremedeira, entre outros sintomas fisiológicos. Eu acredito que na sua posição não tem como fugir da pressão, né? A preocupação, ela tá incluída no seu cargo, porque de fato você tem que se preocupar, né? Há uma responsabilidade em cima disso. Bom, você disse que já tá praticando esporte, né? Que já tem cuidado, mas você tem reservado um tempo para pensar sobre si mesmo. Por isso que eu digo que a psicoterapia ela é tão importante. Para além de ser um encontro com um profissional qualificado, com uma escuta qualificada, é também um momento que você vai tirar para você olhar para você, né? Para você se acolher, para você se entender. E eu acredito que isso vai te ajudar e trazer estratégias para você lidar, não com a pressão, porque talvez ela sempre exista, mas com a forma que Como você lidar com a lida pressão, com né? isso. Exatamente. Como você consegue lidar com isso. Eu falo que a pressão, ela é boa, a tensão é ruim. Porque a pressão faz você acordar cedo, motiva, né? Desde que você saiba lidar, lógico. Porque você leva isso também com ansiedade, você fica frenético naquele treino, você não dorme, né? Às vezes acontece. Mas quando você consegue levar isso numa boa e tranquilo, eu acho que isso vira ambição de querer construir as coisas. Eu acho que isso que move as pessoas, né? Tem gente que é estabilizado, tá tranquilo, cada um com o teu perfil. Agora, tem gente que gosta de uma pressãozinha ali, sabe? Que só funciona no tranco, só funciona na pressão. E acontece, né? Cada um com o seu perfil, enfim. Para finalizar, gente, eu gostaria de pedir uma dica para vocês, assim como eu faço em todos os podcasts, uma dica de uma forma geral, não apenas para empreendedor, mas para todas as pessoas, né? Qual a importância de cuidar da mente? A gente já falou muito disso, mas como cuidar da mente de uma forma terapêutica, né? E uma dica valiosa para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, seja para o filho, seja para a própria pessoa mesmo ali, de um cuidado que ela poderia ter para ter mais qualidade de vida. Seja no sono, seja em qualquer esfera que vocês acham importante ali para essa pessoa ter qualidade de vida. Por isso que eu trouxe ali a pressão e a ansiedade, que são coisas minhas. Eu tenho certeza que trouxe para muitas pessoas podem ter sinergia com isso. Bom, eu volto a dizer que os problemas eles sempre vão existir, né? O que a gente aprende no processo de psicoterapia é se conhecer o suficiente para saber lidar com eles. Isso com certeza, por isso eu digo sempre que é imprescindível, né? Tá dentro de um processo. Mas é isso, cuidar das outras áreas, né? Ter um momento de lazer, para além da obrigação, né? Para além dos ônus, também se proporcionar os bônus. Cuidar da saúde física, se alimentar bem. Sempre buscar manter hobbies, né? Coisas que motivam a pessoa a estar viva, que tragam um propósito de existir nesse mundo, eu acho importante. A gente falou muito do nosso trabalho, né? Trabalho é muito bom, nós amamos o que nós fazemos, mas é importante também alimentar as outras áreas da vida, socializar com pessoas que façam bem, né? Exercitar a mente. Eu acho que para além da psicoterapia, essas coisas são importantes. Muito bem. Como terapeuta comportamental, o que eu posso falar é
o ambiente ele influencia o nosso comportamento. Então, se a gente está num ambiente que não faz bem pra gente, então por que se manter nele? Então, a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que reestruturar aquele ambiente para que a gente consiga trabalhar nele. Então, é muito difícil a gente fazer alguma coisa que é exigida da gente se a gente não conseguir trabalhar e reestruturar e pensar da forma que ela é exigida. Então, a gente tem um ambiente, a gente tem um comportamento e tem aquela consequência. Então, a gente tem que trabalhar. A ansiedade, muitas vezes, ela é reforçada pela sociedade, porque a ansiedade realmente traz produtividade, igual você falou. Só que a ansiedade, ela tem que ser uma maneira, ela tem que ser controlada, ela tem que ser contornada de algumas formas também. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Tem ansiedade, mas tem uma ansiedade saudável. É essa a dica que eu dou. Muito bem, você falou algo que eu amo, eu sempre falo, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E o ambiente, de fato, molda as pessoas. Sim. E nós temos que saber qual é as 5 pessoas que a gente está convivendo, né? Exato. Se a gente convive com 4 bobos, com certeza seremos o 5º. Exato. Se nós convivemos com 5 pessoas inteligentes, Uhum. com certeza seremos o 6º, né? Então, além do ambiente moldar, a gente também tem que saber pessoas que a gente vive, Exato. até pra saúde mental, né? Uhum. Porque tem gente que não dá. Se você fica com uma pessoa que não faz bem pra você, pra que você Como é que continuar você com vai ela? ficar, né? Então, Enfim, gente, quero agradecer vocês demais por todo o conteúdo, né? Pela parceria que a gente tem pelo Espaço Sim. Singular, pela amizade e pelo propósito, acima de tudo, que vocês, né, com pessoas jovens assim como eu, que tá com sangue no zóio e fazendo esse negócio acontecer pelo projeto. Obrigado, Tayla, profissional, espetacular, e Gá, meu charazão. perfeito. A gente agradece o convite Obrigada. também por participar. Nossa, a gente tá muito feliz pela oportunidade de participar no meio do podcast. Muito obrigado mesmo. Sim, pelo muito convite. obrigada, Gabriel. E descanse. Faça psicoterapia. Pense em você também, Gabriel. Pense. É isso aí. Gente, ficamos mais uma vez por aqui com o Fala Coutinho. O próximo episódio também é um cara que me deu a primeira oportunidade, gente. Então não perca, porque vai ser foda, vai ser fantástico. E só para lembrar, Espaço Singular, gente, são 3 unidades hoje. 1 em Vargem e 2 em Extrema. E lá nós atendemos toda a cadeia multidisciplinar, seja fono, terapia ABA, enfim, todo o ecossistema ali do autismo, da educação especial. E estamos abertos a receber vocês, tirar todas as dúvidas, as informações e de braços abertos para trazer qualidade de vida. Até a próxima. Valeu! Do pessoas com necessidades especiais. Ou com atraso no Ou neurodesenvolvimento. Essa palavra é difícil para mim. Com necessidades. Pode? É lógico, meu então. amigo. O técnico é vocês. Vocês são especialistas. Eu não sou especialista. A ditadura é lá. Da porta você pode levar pra dentro. Aqui não. Oh, se ela me demitir, você me contrata? Contrato. Daqui pra dentro eu que mando. Vai, meu filho. Toca essa claquete aí que não é só blá 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 por enquanto.